Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de quinta-feira, né? Para a glória de Deus. Quinta-feira, vamos então à palavra de Deus. Amados, eu quero fazer oração nos Salmos, tá? Mas o Senhor colocou meu coração hoje de falar sobre perturbação noturna, sobre sonhos, pesadelos, né? Então a oração hoje vai para aqueles que estão dormindo mal. Então vamos orar para dormir bem e dormir em paz. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre dormir, sobre como está o nosso sono, né? Então tem pessoas que deitam para dormir e parece que elas acordam mais cansadas do que quando deitaram, né? Tem pessoas que dormem e têm pesadelos, né? Pesadelos terríveis, sonham com coisas que elas não sabem o que é, não sabem o significado, sofrem muitos ataques durante a noite, né? Ataques às vezes acordam desesperadas, acordam assustadas. Então, vamos orar, né? A oração, e vou te dar conselhos, né? Direções para que você venha a orar antes de dormir, a se conectar com Jesus, pedir a proteção, se blindar com o sangue de Jesus antes de dormir, para que tudo aquilo que é maligno que vem te atacar durante a noite venha cair por terra. Amém? Amém. Então hoje nós vamos ler o Salmo número 4. Salmo número 4, vamos ler do verso 1 ao verso 8, mas o verso 8 ali é o que importa. Salmo número 4 e depois nós vamos ler o Salmo 91. E o Salmo 91, vamos focar num versículo que tem, que é o versículo 5, verso 5, né? Verso 5, que fala do terror da noite, né? Do terror, do pavor noturno. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Salmos, Salmo número 4, e vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel.
Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, colocamos cada vida, nossas vidas em Tuas mãos, Jesus. Que o Senhor nos blinde com Teu sangue, do alto da cabeça, nossas plantas dos pés, repreendendo todo ataque espiritual contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa vida financeira, familiar, espiritual. Que o Senhor venha nos blindando, nos protegendo, nos guardando de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, ler o Salmo número 4. Eu tô com o Salmo número 5 na cabeça, mas é o número 4, Salmo número 4. Vamos ler? Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor o escolheu, ó piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Amém. Veja que o verso 8 do Salmo número 4 diz: em paz me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós conversamos com as pessoas e tem pessoas que veem coisas, né? Veem vultos, pessoas que têm sonhos que não compreendem, pessoas que deitam e dormem e acordam mais cansadas do que quando levantaram, pessoas que têm insônia, estão inquietas, têm sonhos assustadores, aterrorizantes, né? E é sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus diz que em paz nós podemos nos deitar, adormecer. Por quê? Porque a certeza do salmista era que o Senhor, né, é que poderia fazer ele viver em segurança. Então, amados, o primeiro conselho, né, de quem é cristão, de quem está buscando viver uma vida com Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, era a oração. Nós orarmos antes de dormir, porque enquanto nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis, né? Nós podemos sofrer sim ataques espirituais enquanto nós dormimos. Assim como nós podemos ter revelações de Deus, Deus pode falar conosco enquanto nós dormimos. E a Bíblia tem milhares de exemplos disso, né? O José, que sonhava muito, Jó, que também, né, sonhava bastante, Daniel. Então, existem vários personagens bíblicos, vários textos bíblicos que falam que Deus pode falar conosco em sonho. Mas também nós podemos ter revelações malignas, né? O diabo também pode falar. E também nós podemos ter sonhos que são os sonhos da nossa carne. Amém? Então, mas quando nós estamos dormindo, nós sim podemos ficar vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis a ataques espirituais, né? Então, é importante, antes de nós dormirmos, nós nos blindarmos com o sangue de Jesus. Nós lermos a palavra de Deus, lermos o livro de Salmos, pode ler o livro de Salmos antes de dormir, pode ler Provérbios, ler uma palavra de Deus, algo que te traga paz, que te traga tranquilidade, para que você venha deitar e dormir em paz.
Mas tem pessoas que estão passando, é claro, por processos de libertação, né? Estão passando de uma fase espiritual para outra, estão passando por guerras, por lutas, e isso tudo pode se refletir enquanto você dorme, porque você dorme, o seu corpo está em descanso, mas o seu espírito ele não dorme. Então pode ser que você veja coisas, né? Porque é o seu espírito que está vendo, porque o nosso espírito ele está em alerta. Porque nós também estamos, o quê? Lendo a palavra, orando, né? Através da palavra de Deus, Deus está abrindo os nossos olhos para realidades espirituais, né? Nós estamos recebendo a revelação divina através da palavra de Deus. Então tem pessoas que relatam, né? Eu trabalho num lugar onde o ambiente é pesado, trabalho resolvendo problemas que são difíceis, e muitas vezes elas deitam para dormir, não conseguem dormir, ou então sofrem, né, ataques espirituais, têm sonhos. Amados, muita coisa pode acontecer enquanto nós estamos dormindo, né? Pode acontecer perturbações malignas, pode acontecer revelações de Deus. Às vezes o sonho parece que é ruim, mas é um alerta de Deus, né? Para que você ore, para que você se levante em oração, para que tudo aquilo seja quebrado. Então, né? Se você quer dormir, a oração de hoje é para você dormir bem e dormir em paz, né? Se você vem tendo pesadelo, vem sendo atacado, tem pessoas que sonham, né, que estão recebendo um parente que já faleceu, aquela pessoa traz comida, aquela pessoa traz coisas para ela comer. Então, duas coisas, sonhar com gente morta, comunicação com os mortos, não existe, né? Então, descarta, é sonho que não é sonho bom. Com comidas, sonhos que revelam que há um trabalho, né, de feitiçaria, de bruxaria, algo que foi feito, algo que está sendo feito, uma magia, algo feitiço que está sendo direcionado contra a sua vida. Pessoas que sonham que estão sendo perseguidas, ou que estão na escuridão, que estão fugindo de algo, que estão correndo. Pessoas que sonham que estão falando o nome dela, que ela está ouvindo conversas, burburinho, mas não lembra de nada, não viu nada, né? Isso tudo são coisas que não são bom. Sonhar com isso não é bom. Ou então a pessoa simplesmente deita, dorme a noite toda e acorda cansada. São ataques espirituais coordenados que você não está sonhando, mas o teu espírito está sentindo, você não está descansando. Pode ser um ataque espiritual? Sim, pode ser um ataque espiritual. Mas o que eu para vocês, o que eu recomendo? Ore antes de dormir. Ore, leia a palavra de Deus. Você pode ler o livro de Salmo, pode ler o Salmo número 3. O que diz o número 3? Senhor, muitos são os meus adversários, né? Nós sabemos que nós temos adversários, mas os nossos adversários, eles são espirituais, né? São os seres espirituais da maldade, principados, potestades, demônios, influenciadores das trevas. Então nós devemos nos revestir com o sangue de Jesus, pedir a Deus para nos dar uma noite de sono tranquilo, para nós deitar e dormir em paz. Mas nós também, quando nós deitamos na cama, nós procuramos pensar, né, em tudo que aconteceu durante o dia. Nós queremos rever tudo que aconteceu, pensar. Muitas vezes eu já sei que o problema não tem solução, pelo menos eu não consigo solucionar, então o que eu devo fazer? Coloco o problema nas mãos de Deus, né? Jesus, eu coloco aos teus pés toda a minha ansiedade, toda a minha aflição, todo o meu cansaço, toda a minha irritação, tudo aquilo que eu não consegui resolver durante o dia, eu coloco agora em tuas mãos para que o Senhor resolva, para que o Senhor me dê uma solução. Oração. Então ore. Entregue os seus problemas ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Muitas vezes nós dormimos preocupados, dormimos com todas aquelas coisas, né? Rememorando, revendo, e às vezes nós estamos abrindo portas também, né? Feche todas as portas, ore e peça perdão pelos seus pecados, por tudo que você fez, ou falou, ou decidiu durante o dia.
que não foi do agrado de Deus. Às vezes o mal tem legalidade, nos acessa também por meio das portas que nós abrimos. Evite antes de dormir olhar muitas propagandas, olhar muitas coisas no celular, olhar muitos programas, olhar TV, celular, tudo isso deve ser evitado. Deixa eu falar de uma experiência que eu tive para vocês. Antes de dormir, eu liguei o celular, olhei uma propaganda, né? Falava assim, a pessoa fez uma caridade. Aí eu fui ver que caridade era, porque a pessoa não era uma pessoa cristã. Mas veja bem, Deus advertindo a gente que nem tudo a gente pode olhar. E falava de caridade, né? Falava de uma boa ação da pessoa, mas quando eu abri o vídeo, a pessoa tava com um decotão, assim. E eu já vi que não era um conteúdo para me olhar e sair. Só que aquele demônio que estava naquela propaganda apareceu nos meus sonhos depois, com a cara da pessoa que estava na propaganda. Então, amados, tem propagandas, tem vídeos e coisas na internet que muitas vezes há ações de demônios por trás. E esses demônios também podem aparecer nos nossos sonhos. E aquele demônio apareceu rindo, zombando, era um demônio de prostituição. Algo que estava ali atrás, por trás daquela propaganda. Então, antes de dormir, evite olhar conteúdos que tenha conteúdos pesados, conteúdos, né, de prostituição, conteúdos onde as pessoas usam poucas roupas, conteúdo onde há violência, conteúdo, né, que não agrada a Deus, que não é do céu. Então, em vez de ver coisas, né, porque às vezes a gente quer ver alguma coisa, a gente quer, mas então, ore antes de dormir, leia a Bíblia, leia o livro de Salmos. E se você deitou e dormiu, teve um pesadelo, teve, né, recebeu alguma profecia, algum feitiço, porque às vezes a gente acorda e lembra do que sonhou, e tem sonhos que são verdadeiras profecias do inferno, são verdadeiros, né, trabalhos que são lançados contra a nossa vida, né, porque eu falei para vocês uma vez que deitei, dormi, e enquanto eu dormia, aquela pessoa chegava e dizia para mim, você tá com câncer. Eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. Uma má notícia que, né, que a pessoa estava te dando um feitiço, algo que estava sendo lançado. Quantas e quantas pessoas sonham assim e acordam doente, acordam com problema de saúde. Então, conselho, né, conselho, ore o livro de Salmos. Ore, leia a palavra, ore, se blinde com o sangue de Jesus, proíba o inimigo de falar com você em sonho, proíba o inimigo de falar através de feitiço, através de macumba, através de profecia, proíbe o inimigo de se manifestar nos teus sonhos, enquanto você dorme. Leia a palavra de Deus, ore e peça a proteção de Deus. E se você deitou e dormiu e teve um sonho, teve um pesadelo, algo que te acordou durante a madrugada, que te perturbou, que te deixou perturbado, não volte a dormir. Levante-se, dobre seu joelho e em nome de Jesus você vai orar e você vai repreender tudo aquilo que não provém de Deus. Toda revelação, todo feitiço, todo ataque espiritual, toda perturbação, tudo que te perturbou, em nome de Jesus, caia por terra e seja queimado agora. Eu só aceito o que vem de Deus, só aceito o que vem de Jesus Cristo de Nazaré. E aí você vai orar, né? Você ora, declara o Salmo 91, ora pela sua vida, ora pela sua casa, quebra palavras malditas, orações contrárias, pragas, maldições, feitiço, macumba, tudo no nome de Jesus, né? Seja quebrado todo mal, em nome de Jesus. E se a paz voltar, se você se sentir em paz, se você sentir que o sono está voltando, você volta a dormir. Mas se o sono não voltar, se você continuar perturbado, cansado, sei lá, irritado, não conseguiu se acalmar, leia o livro de Salmo, lê o Salmo número 4, lê o Salmo número 3, lê o Salmo 91, lê o 121, né? O 121 diz que Deus, ele é nossa proteção, que Ele é o nosso socorro, é Ele que nos socorre, é Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Então, esse Salmo número 4 vai dizer que você vai deitar em paz, você vai adormecer logo, pois é o Senhor que faz você viver em segurança. Então, Cristo, ele nos promete o quê?
Ele prometeu nos dar paz. Então, eu deixo-vos a paz, a minha paz, e não as dou como o mundo dá, né? Credes em Deus, credes também em mim. É isso que diz a palavra de Deus. Então, se encha da palavra de Deus, ore. E o Salmo 91, o verso 5 diz: você não temerá o pavor da noite. Eu sei que tem pessoas que temem, né? Tá na hora de dormir. Eu passei na minha adolescência, um pedaço da minha adolescência, da minha fase até a fase adulta, né? Tendo muitos terrores noturnos, muitas perturbações. Então, a gente precisa de libertação. Existem portas que nós abrimos, legalidades que damos, que também permite que o mal nos acesse por meio de sonhos. É claro que eu entendi depois, no decorrer da minha vida, quando vim para Cristo, quando me reconciliei com Cristo, que muitas coisas não eram só malignas, mas também era Deus, né, revelando ataques espirituais, revelando coisas para mim e eu não sabia interpretar. Deus revela através dos sonhos, sim. Na palavra de Deus temos muitos exemplos. Mas a oração hoje é para nós dormir bem. Então, vamos ler o Salmo 91 e vamos orar, que eu já passei do tempo, mas o assunto ele é bastante interessante, né? Então vamos ler o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, nós te pedimos a proteção, a cobertura com o teu sangue, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tem pessoas aqui que estão dormindo mal, dormindo e acordando cansada, ou até mesmo com insônia, até mesmo sofrendo ataques espirituais, meu Pai. Mas em nome de Jesus nós te pedimos, todo aquele que está dormindo mal, volte a dormir bem. Toda insônia, toda preocupação, vai embora em nome de Jesus. Proibimos, Pai, toda a atuação do mal enquanto nós dormimos. Repreendemos em nome de Jesus toda a atuação maligna nos sonhos. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra esta vida, feitiços, bruxarias, macumbas, más notícias, tudo que tem sido feito e falado contra esta vida, em nome de Jesus, cai por terra agora. Nós colocamos, Jesus, aos teus pés, todo medo, ansiedade, frustração, irritação, tudo que nós não conseguimos decidir, resolver durante o dia, em nome de Jesus, está nas tuas mãos. Jesus, blinda esta vida com teu sangue, blinda esta casa, esta família com teu sangue, Jesus. Pois tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nós declaramos que em paz deitamos e logo adormecemos, pois só tu, Senhor, é que nos faz viver em segurança. A nossa segurança está no Senhor. O Senhor é que nos protege de dia e de noite, nos protege enquanto nós dormimos. Pai, em nome de Jesus, não permita, meu Pai, que esta pessoa que está orando aqui conosco hoje venha deitar, dormir e ser atacada pelas trevas. Repreende toda atuação maligna dentro desta casa, desse lar e contra esta vida em nome de Jesus. E ela vai a partir de hoje proibir o inimigo de falar nos sonhos dela, proibir o inimigo de lançar feitiços, bruxarias, feitiçarias, proibir o inimigo de acessá-la em nome de Jesus. Pai, ela pede perdão pelos pecados, pelas falhas, pelos erros, pelas decisões, pelas palavras que tem proferido. Talvez ela esteja proferindo palavras
torpes dentro do seu lar, dentro da sua casa, verdadeiros palavrões, Pai, que não te agradam, mas em nome de Jesus ela pede perdão hoje pelos pecados, pelas falhas, pelos erros, e ela vai dormir e deitar em paz, vai acordar renovada, descansada, e toda a perturbação noturna, todo o terror noturno, todo o mal, em nome de Jesus está amarrado, manietado, queimado e lançado fora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Então, Amém. se você está passando aí por lutas, por perturbações, por processo de libertação, ore, leia bastante a palavra de Deus, ore pelo menos 3 vezes ao dia, você tira um tempinho para orar, e de noite dá uma atenção especial, né, ao que você tem sonhado, ao que Deus tem mostrado, ou até mesmo aos ataques, não é mesmo? Porque a gente pode sofrer ataques espirituais durante a noite enquanto nós dormimos, mas levante, não durma, levante, ore, repreenda em nome de Jesus. Às vezes, né, tem ataque sim, mas não fuja, né? Vá para a guerra, levante, repreenda em nome de Jesus. E se você permanecer perturbado, com a palavra, amém? Vá rebatendo, vá repreendendo, Salmo 91, Salmo 27, 121, Salmo número 3, Salmo número 4, vai lendo aí até você recuperar a sua paz novamente, o sono vai vir, a paz vai vir, aí você deita e aí você dorme, amém? Peça a blindagem com o sangue de Jesus, proíba o inimigo de se manifestar nos teus sonhos, repreende todo o ataque noturno e volta a dormir, amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, tem bastante vídeo, bastante louvor aí no canal, entra, compartilha, comente, deixe seu pedido de oração, que nós estamos aqui orando por você, orando pela sua vida, trazendo diariamente um conteúdo que te traga, né, conexão com os céus, conexão com Deus, conteúdo que serve para você e para sua vida espiritual. Amém, amados? Amém. Então, lembrando que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós?